Fala, gente boa! Bom, como poderia faltar, né? Mais fotos antigas aqui para vocês, tá? Bom, essas primeiras fotos que eu mostrarei, tá? São justamente daquele que foi o primeiro planador, né? Do clube de planadores de Joinville, tá? O nome desse aparelho, tá? Esse aparelho, ele acabou recebendo o nome de calouro, tá? Então ele, né? Na fase, né? No período em que ele estava sendo construído, tá? Algo que eu acabei esquecendo de mencionar no vídeo anterior, tá? É que a sede provisória, né? A sede temporária, tá? Desse grupo de planadores que acabou dando origem ao Aeroclube de Joinville, tá? Eles usavam, eles acabaram alugando, né? Um terreno, uma propriedade rural que pertencia ao Emílio Ponick, tá? Esse terreno pertencente ao Emílio Ponick, ele estava localizado no quilômetro 2 da Estrada Dona Francisca, Estrada Dona Francisca, que é a atual rodovia SC 418. Inclusive, nesse local, havia um hangar de madeira, né? Então, ali foi a sede, repetindo, ali foi a sede provisória desse grupo, né? Que acabou dando origem ao Aeroclube de Joinville, tá? E aqui para vocês mais algumas fotos, né? Mais 3 fotos, né? Desse primeiro aparelho, né? Desse primeiro planador, do Clube de Planadores de Joinville, né? Bom, aqui tem mais uma foto, né? Essa aqui é da ata de fundação, né? Do Aeroclube de Joinville, né? Um trecho, né? Uma parte da ata de fundação do Aeroclube de Joinville, né? Com a assinatura dos fundadores, tá? Uma curiosidade, uma rápida curiosidade, que um dos fundadores, tá? Do Aeroclube de Joinville foi o Marinho Lobo, né? O Marinho Lobo, que foi prefeito de Joinville de 1921 até 1926, né? E, que era genro, né? Do Abdon Batista, né? E que hoje batiza aquela rua, né? Famosa rua ali, rua bem pequena, né? Ali na região central de Joinville, tá? Ele e o Horácio de Oliveira foram os únicos, entre aspas, caboclos, né? Que fundaram o Aeroclube de Joinville. O resto tudo era alemão, né? Alemão, entre aspas, né? Bom, tem mais uma outra foto aqui, ainda. Eu tenho mais uma outra foto ainda para mostrar, né? Que é essa foto aqui, tá? Isso aqui que vocês estão vendo, tá? Acho que agora vocês estão vendo, né? Isso aqui é o trecho final, tá? É um dos trechos da rua Otto Fitzenreuter, né? Aquela rua bem movimentada do Costa e Silva, né? Vocês podem reparar, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, né? Mas lá no fundo, bem lá no fundo, né? Vocês podem reparar, né? Que existem uns postes de luz, né? Bom, eu já chegarei lá, já chegarei nesse ponto, né? Então, para vocês aqui de novo, né? Um trecho da rua Otto Fitzenreuter, né? Ali no Costa e Silva, né? Bom, eu tinha encerrado o vídeo anterior, né, falando sobre a fundação, né, do Aeroclube, tá? O curioso é que só em 1942 é que o Aeroclube de Joinville passou a ter um avião. Até 42 eles só faziam uso de planadores. Inclusive em 1939, né, o governo federal chegou a oferecer um avião, né, ao Aeroclube de Joinville, tá? O Aeroclube ele pagaria 20% do valor real, né, do valor desse avião. Só que o Aeroclube, né, a grana era tão curta que o Aeroclube não teve dinheiro, não teve essa quantia, né, para poder adquirir esse avião que foi oferecido pelo governo federal, né? Então, repetindo, até 1942, o Aeroclube de Joinville não tinha avião, né? Coisas de Joinville. Bom, acabei de mostrar a foto ali da rua Otto Fitzenreuter, tá? E se eu disser a vocês, tá, que o primeiro aeroporto de Joinville funcionou ali onde hoje é a rua Otto Fitzenreuter. Bom, com certeza vocês, os mais desavisados, né, eles ficarão espantados, ficarão admirados, né? Mas como é que pode? Isso chega até a ser bizarro, né? Um aeroporto naquele local. Mas sim, isso já aconteceu, tá?
Bom, embora desde o início dos anos 30 já existissem alguns campos de aviação na cidade, inclusive, pasmem, aonde hoje é o Estádio do América, chegou a existir um campo de aviação. Eu até irei repetir, tá? Onde hoje existe o Estádio do América, o Estádio Olímpico Sadala Minganem, nos anos 30 chegou a existir um campo de aviação, tá? Mas voltando, embora, né, já existissem vários campos de aviação na cidade, foi só em 1938 que Joinville passou a ter oficialmente um aeroporto, tá? Esse aeroporto, como eu já adiantei para vocês, ele existia, tá? Eu tinha, naquela foto, né, eu tinha mencionado, né, daqueles postes, né, de luz, né? Esse aeroporto era justamente nesse local onde existem hoje aqueles postes de luz, né? Uma parte dele equivale hoje à rua Otto Pfitzenreuter e uma parte dele equivale hoje a Embraco. Então, naquele local, né, aquela parte elevada, né, aquele morro, né, da rua Otto Pfitzenreuter, era justamente nesse local que ficava esse aeroporto, tá? Ali, nessa localidade, nessa região, ali existia uma chácara, uma granja, melhor dizendo, que pertencia ao próprio Otto Pfitzenreuter, tá? E o Otto Pfitzenreuter, ele acabou vendendo essa propriedade para a prefeitura, né? Nessa ocasião, 1938, o prefeito era o Joaquim Wolff, que chegou inclusive a ser presidente do Caxias entre 1931 e 1932, caso eu não esteja enganado, né? O Joaquim Wolff, que era natural de Lages, né? E faleceu em Curitiba em 1968, né? Aos 76 anos de idade. Mas voltando, né? Esse aeroporto, né, que funcionava onde hoje ali é o Costa e Silva, tá? A prefeitura, ela tratou de drenar esse terreno, um terreno muito alagadiço, né? E fez uma infraestrutura básica, mínima, né, para que ali pudesse ser um aeroporto, né? Inclusive, isso muito dificilmente, mas acontecia, né? Tinha um avião que pousava ali, tá? Era um avião de uma companhia aérea chamada Aerolloyd Iguaçu, tá? A sede dessa empresa, dessa agência aérea, né? Era em Curitiba, tá? Ele fazia esse avião, ele fazia a rota Curitiba-Florianópolis, né? Esse avião, tá? Era um avião da marca Stinson Heyland, tá? Então esse avião, o Stinson Heyland, era o avião que pousava nesse aeroporto, né? Que existia onde hoje é o Costa e Silva, né? Bom, em função do próprio crescimento da cidade e desse local não ser um local adequado, né, para ser um aeroporto, tá? O Ministério da Aeronáutica, ele determinou que um novo local tivesse de ser escolhido para que se fosse construir um novo aeroporto, tá? Em 25 de outubro de 1941, um engenheiro de Curitiba, né, que era o Reinaldo Benhart, tá? Até farei uso aqui da minha cola, né? Vitoldo Bernhardt, tá? Era o nome desse engenheiro, tá? Esse engenheiro, acompanhado de um oficial da aeronáutica, né? Que era o brigadeiro João de Almeida, tá? Esses dois caras, né? Esses dois enviados, né? Do Ministério da Aeronáutica, eles percorreram várias regiões de Joinville, tá? E a região escolhida foi justamente aquela onde hoje existe o aeroporto Lauro Carneiro de Loyola, né? Uma rápida curiosidade é que no século XIX, nesse local onde hoje existe o aeroporto, existia uma fazenda pertencente à família Cercal, tá? A família Oliveira Cercal, uma fazenda que inclusive fez uso de mão de obra escrava, tá? Mas voltando, assim que esse terreno ele foi escolhido, as obras daquele que viria a ser o atual aeroporto de Joinville, tá? Elas tiveram início, né? Assim que esse terreno ele foi escolhido, as obras elas já tiveram início, tá? Junto a princípio, tá? Eram duas pistas, tá? Uma pista de saibro, no sentido norte-sul, e uma pista gramada, no sentido leste-oeste, tá? Junto à cabeceira de uma dessas pistas, né? A prefeitura ela acabou cedendo um terreno para o Aeroclube de Joinville, cedendo entre aspas, tá?
o Aeroclube ele teve que pagar um valor de 9 contos e 665 mil reais por esse terreno, tá? Foi justamente esse terreno onde existe aquela ruína, né, em estado deplorável, do que um dia foi o próprio Aeroclube, né, o hangar do Aeroclube, né? Esse hangar, né, do Aeroclube, né, ele foi inaugurado em 25 de outubro de 1942, tá? E, curiosamente, quem descerrou, né, quem acabou inaugurando, né, descerrando a fita de inauguração do hangar de Joinville, tá, foi o Olávio Axé. Olávio Axé, ele era comandante do então 13º Batalhão de Caçadores. O 13º Batalhão de Caçadores é o atual 62BI, né? Bom, eu tinha dito que o primeiro avião, né, foi só em 1942, né, que o Aeroclube de Joinville ele passou a ter um avião, tá? O primeiro avião da história do Aeroclube de Joinville, tá? Foi um Piper Cub J3, tá? Esse avião, o Piper Cub J3, tá? Ele foi pilotado nessa data de 25 de outubro de 42, tá? Pelo Abelardo Satonato, tá? E esse avião, ele foi doado pela colônia espanhola do Rio de Janeiro, né? Ele acabou sendo rebatizado, o Piper Cub, né? Ele acabou sendo rebatizado de Cervantes, tá? Então esse foi o primeiro avião, repetindo, esse foi o primeiro avião da história do Aeroclube de Joinville, né? E uma rápida curiosidade, né? Uma última curiosidade é que a primeira mulher, né? Em 1943, o Aeroclube de Joinville passou a ministrar, né? A dar aulas de aviação, tá? E a primeira mulher a ter sido piloto, né, a ter concluído, a ter recebido o brevet de piloto, né, a primeira mulher que foi piloto de avião da história de Joinville, tá, foi a Zilda Bornstein. A Zilda Bornstein, que nada mais que era a avó, né, do nosso querido e atual prefeito, o Adriano Silva, tá? O Adriano, ele é neto da primeira mulher a ter sido piloto de avião em Joinville, a Zilda Bornstein. Isso em 1954, né? Bom, vou ficando por aqui. Obviamente tinha muito mais coisas, há muitas mais informações, né, a respeito desse assunto, né? Então isso aqui foi uma rápida pincelada, né? Uma rápida noção que eu passei para vocês de como que surgiu, né, o Aeroclube, o saudoso, né, e infelizmente extinto Aeroclube de Joinville. Então vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço o carinho, a atenção, a paciência de vocês e tudo mais, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!